Oi, boa tarde, todos me escutam? Sim. Perfeito. Perfeito? Vamos começar então? Só antes da gente começar, eu queria apresentar um pouco a plataforma, tá? Quem tiver perguntas ao longo da apresentação, basta escrever ali na seção de bate-papo, deixa eu dar um oi aqui, ó, e aí eu vou lendo elas para os apresentadores, tá? Perfeito? Bom, hoje a gente vai dar continuidade a essa série de Só, escolar, tá? Pode falar. eu não só dar mais um tempinho, que agora são 17h28, é isso? Esperar mais uns 2 minutinhos aí, tá com a Perfeito. pontualidade britânica, né? Mas pode ir passando aí para o pessoal a plataforma, como ela funciona, né? Que aí o pessoal já fica esperto, já é um tema muito interessante e tenho certeza que vão chover perguntas. Tá preparado aí, William? Tá preparado, Roberto? Bora, Brunão. Vamos. Tudo bem? Ai, Bruno. Tudo bem, graças a Deus. Você vê. Já faço as apresentações aí. Então, se você quiser ir apresentando as ferramentas, né, como vai ser a dinâmica aí, o pessoal já vai se inteirando aí. Bom, perfeito. Eu já acabei indicando ali no balãozinho, né, perguntas aqui. Quando vocês tiverem perguntas, né, escrevam ali no campo de texto. Eu vou concentrar as perguntas e fazer as perguntas no momento que os professores abrirem para as perguntas, tá? Então a gente vai ter aí dois momentos para perguntas, tá? Uma logo depois da primeira apresentação do William e depois outra para o final. E como a gente recebe muita pergunta ao mesmo tempo, eu vou acabar condensando algumas aí para a gente respeitar os horários aí dos participantes, beleza? Tá sendo gravado, tá? A apresentação. A gente vai disponibilizar no nosso YouTube provavelmente amanhã já, tá? E enquanto isso, também recomendo que vocês deem uma olhada ali no nosso site. A gente vai ter pelo menos um webinar por semana aí no mês de abril, ok? Temas bastante interessantes ainda estão por vir, né? Como análise de faturas do cliente do grupo A, uns outros tópicos específicos de projeto e assim por diante. Né? Esse aqui é o terceiro webinar que a gente dá já, né? O webinar de aterramento já está disponível no nosso canal do YouTube e o webinar de oportunidades de negócio aí pós a crise do Covid-19 também já está disponível no YouTube. Então deem uma olhada lá para quem não conseguiu assistir, ok? E espalhem aí para os seus colegas. Perfeito. Boa. Só relembrando aí também, né, pessoal, esses webinars níveis e esse webinar também, depois que a gente terminar, a gente tem um tempinho aí para colocar, né, mas vocês podem rever ele novamente, né, enfim, vai ficar disponível para vocês acessarem lá, tá bom? Então, bom, 17h30 agora, acho que a gente pode começar. Antes, eu gostaria de fazer a apresentação desses dois ilustres, né, duas celebridades aí do mercado de energia solar, né, que estão nos dando aí o privilégio, né, de participar junto com a gente, né. A gente está trazendo aí o William Mas, né. William Mas, ele é coordenador de vendas, né, coordenador técnico aí de vendas da linha de energia solar da Stauble, né. A Stauble, para quem não conhece, né? Eu acho que todos conhecem, mas a Stauble é a detentora aí da marca MC4. A MC4, esse padrão que hoje a gente conhece como MC4, né? Vocês estão tendo o privilégio de falar com os caras, né? Com um membro aí da empresa que desenvolveu, né? Então vai entrar nos detalhes. Cada uma, né? Cada uma das funções ali que o conector tem, né? Às vezes a gente acha que um componente não é tão importante, enfim, né? A gente vai mostrar isso daí, vai embasar aí com vocês através dessas explicações. E também a gente está recebendo aí o ilustre também professor doutor Roberto Valer, né, membro aí do núcleo de energia solar aí da Universidade Estadual de São Paulo, né, USP. Dentre outras coisas, aí o Roberto é relator da norma, né, de comissionamento, né, 16274, é isso, Roberto? Da revisão da norma é o 6274. Exatamente. 274, o relator aí, de novo, né, para quem não participou do nosso
último webinar sobre aterramento, que a gente teve o relator das normas de aterramento, né? E agora a gente vai ter, a gente está tendo a oportunidade de ter o relator da norma de comissionamento, né? Relator é o cara que escreve a norma, né? Que no caso aqui do Roberto, ele está escrevendo a revisão, né? Colocando ali os pontos de revisão, para que depois aí os membros, né, do comitê de avaliação façam as suas pontuações. Também muito envolvido nas questões aí de qualidade de energia, de desinstalações de energia solar, né? Então também com bastante propriedade aí para falar sobre esse assunto, tá? Eu acho que é isso aí. Só falando, né? O formato aqui a gente vai ter então a apresentação dos dois professores e aí depois a gente abre para perguntas, né? Para facilitar aqui, para que o fluxo aconteça de uma forma legal. As perguntas vocês mandam no chat, né? E aí eu e o Matheus vamos estar lendo aí para os dois palestrantes. William, Roberto, obrigado mais uma vez pela participação, né? Tá com vocês aí agora. Obrigado, gente. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos pela presença. Matheus, eu tenho aqui a condição, ok? Pessoal, eu quero compartilhar com vocês agora a minha tela, porque eu vou apresentar alguns slides aqui bem interessantes, né? Bom, essa oportunidade é muito importante, agradecer desde já o Canal Solar por ter conseguido aí permitir que nós possamos conversar bastante ou apresentar não só dados concretos, mas na prática também, junto com o professor Dr. Roberto, qual é a real importância do conector MC4, né? Infelizmente, existem ainda hoje alguns agentes no segmento solar que relutam, ou enfim, não dão a devida importância que o conector tem. Mas através de fatos concretos, estudos, com base em cases, apresentado pelo Dr. Roberto também aqui presente, a gente vai comprovar que o conector é muito importante, né? Afinal de contas, ele faz a interligação dos principais protagonistas, né? Tanto do módulo quanto do inversor, ele está presente junto com o cabo, né? Então, eu quero comentar um pouco do histórico dele, né? A origem do conector MC4, sem me alongar muito. A empresa Multicomplete, fundada em 62, ela registrou a patente da Multilan. O que é a Multilan? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela na frente, mas basicamente ela está contida na tecnologia do MC4. Ela está presente no contato macho e no contato fêmea. É bem importante, por sinal, e é o diferencial do MC4 da Staub. Ela criou o primeiro conector, no caso, nos anos 90, né, em 96, ela criou o MC3. Tá? Naquela época não existia nada parecido no mercado, não existia conector específico para aplicação fotovoltaica. Então, no caso, a Multicomplete, na época, ela pensou, enfim, gastou em P&D e criou o MC3. Né? Em 2002, por sua vez, a Staub comprou a Multicomplete, ambas empresas suíças, de origem suíça, né? E logo em 2008, a Staub optou por redesenhar ou atualizar o MC3 para MC4. Por que MC4? MC é de Multicomplete, né, a sigla, e o 4 seria o diâmetro dele na época, e até hoje, inclusive, o desenho não se alterou. Em 2017, a Staub optou por transformar a denominação, toda a divisão dela elétrica como Electrical Connectors, né? Mesmo assim, ainda hoje, é muito comum a gente escutar um Multicomplete no meio fotovoltaico. Esse nome... William, só um momentinho. Você pode tentar usar o microfone do computador em vez do fone? Perfeito. Fica melhor. Só um minutinho. Vocês me ouvem? Ficou bem melhor agora, bem melhor. Obrigado, gente. Bom, prosseguindo aqui, então em 2017 a Staub ela se tornou a Staub Electrical Connectors. Na verdade, ela unificou a Multicomplete o nome para o nome particular Divisão Electrical Connectors, né? E até hoje a gente denomina dessa forma. Eu vou continuar aqui. A Staub, até hoje, ela conectou mais de 291 gigawatts ao redor do mundo. Gente, isso é muita coisa. Para se ter uma ideia, a estimativa, a produção semanal do conector MC4 é de 2 milhões de unidades por semana. Ele é fabricado na Suíça e ele é abastecido a todos os países do mundo, exceto a China, que a gente tem uma planta para abastecer exclusivamente o mercado chinês.
A Staubl ela tem 3 divisões, ela nasceu com a divisão têxtil, produzindo maquinário para esse segmento. Nos anos 50, ela nomeou a divisão Connectors, né? Fabricando conectores de diversos fluidos, inclusive elétrico, e a divisão robótica, né? Produzindo robôs para automação industrial em diversos segmentos. Hoje ela tem mais de 125 anos de história. Caindo aqui na Multilan, como eu falei lá em cima, a Multilan, ela nada mais é que uma tecnologia lamelar presente no contato dos conectores Staubl, também presente no MC4. A função dele, basicamente, é fornecer essa lamela aqui, vamos chamar ela de uma espécie de mola, que ela vai diminuir a resistência de contato do conector. Ou seja, diminuindo essa resistência de contato, a gente tem uma série de benefícios em transmissão de energia a longo prazo, a gente evita que, a longo prazo também, a contração do material internamente, ela prejudique a falta dessa interação do contato. E, na prática, o Dr. Roberto vai mostrar uma série de slides mostrando o quanto é o malefício dessa resistência do contato. Vai ser bem interessante. Então, a Multilan é da Staubl e é patenteada por nós, presente no MC4 hoje, né? Aqui a gente traz um gráfico bem interessante. É um gráfico desenvolvido pela TÜV, da TÜV Rheinland, da Alemanha. É um órgão super reconhecido no mercado fotovoltaico. São um dos principais certificadores do segmento, né? E eles fizeram um estudo bem interessante. Eles decidiram retornar, não só em usinas fotovoltaicas, sistemas residenciais, sistemas industriais de menor porte, e fizeram uma análise FEMEA, né? Uma análise estatística, através do risco de prioridade. O que eles definiram como risco de prioridade, né? Definir alguns pontos, e esse risco de prioridade eles fazem uma série de pontuação de 1 a 10, sendo que 10 é o risco maior de gravidade, né? Então ele pega gravidade, ocorrência, detectabilidade. Então esses 3 fatores, quando somado, quando eles interagindo, multiplicado entre si, nessa pontuação de 1 a 10, ela vai determinar o quão é a gravidade do determinado fator. No caso, a gente percebe nesse estudo aqui que o conector foi o primeiro, né, o primeiro fator aqui levantado como maior pontuador, negativamente, é claro, para diferentes tipos de conectores. O que é diferente tipo de conectores, no caso? Como o MC4, ele é um padrão, ele foi criado, né, em 2008, como eu falei, ele se tornou um padrão de tão bem desenvolvido, de tão bom que ele é. Hoje, raramente a gente escuta falar conectores fotovoltaicos, o pessoal utiliza o nome MC4, né? E esses diferentes tipos de conectores, as cópias, na verdade, as cópias do MC4, muitas vezes, ele não tem a mesma construção, não tem o mesmo perfil interno, não tem aquela tecnologia laminar que eu expliquei ainda há pouco. E esse diferente tipo de conexão vai causar um erro, pode causar, na verdade, um dano muito grave na sua instalação. Esse dano ele não é somente perda financeira, mas também um risco de segurança, um risco de incêndio, né? Ainda falando de conectores, nesse estudo, a gente também percebe o conector incorretamente conectado. Então, nesse caso também, no estudo que o professor, o Dr. Roberto vai falar para a gente aqui, o conector incorretamente conectado é uma série de casos que pode acontecer. Má crimpagem, má instalação, na verdade, má treinamento do operador, mas principalmente má crimpagem também. Então, a gente vai poder ver cases do Dr. Roberto de perto, assim, fotos de processos que não deram certo, obviamente, e consequências desse tipo de detecção. Conector desprotegido é um outro fator muito crítico dentro do estudo FEMEA feito pela TÜV. Não só desprotegido, a falta de conexão. Por incrível que pareça, no século XXI, ainda existem sistemas que não têm conexão, né? Conexão MC4, no caso. Aqui, continuando com a parte de gráfico de estudos, esse também é bem interessante. Eles, no caso, foi preparado pela Horizon 2020, que nada mais é um departamento, ou, na verdade, um estudo nomeado pela União Europeia para estudar energias renováveis, dentre elas o solar, né? E eles procuraram fazer um estudo também estatístico, né, baseado no NPC, no caso aqui é prioridade de custo, em forma monetária, né? Como é que eles fizeram isso? Eles levaram em consideração o downtime, ou então a falta de transmissão de energia, né? Tempo de parada é igual perda de dinheiro, obviamente, sem transmissão de energia. Levar em consideração também o quilowatt-hora perdido por esse downtime, obviamente. E esse downtime levou em consideração todas as operações, na verdade, eles levaram em consideração todos os tickets que, no caso da pesquisa, levou, foram os tickets dos donos das linhas. Então, os donos dos sistemas, eles têm esse ticket levantado pela manutenção frequente, ela pode acontecer dependendo de cada integrador,
E dentro desse ticket, eles têm essa pontuação desses tipos de problemas que podem ocorrer. Levantando essa pontuação, eles conseguiram monetizar em quilowatt, no caso, quilowatt-hora por ano, em euro, né? Afinal, o estudo, a gente está falando de um estudo europeu. E, de novo, aqui, a conexão de cabos incorretamente ou a falta de conexão aparece. Então, é uma coisa impressionante, né? A gente está levantando um segundo estudo, agora feito pelo Horizon 2020, né? É um outro órgão independente, no qual ele fala, em termos monetários agora, né? Em estudos estatísticos, né? Que a conexão de cabos, ou conexão incorreta dos cabos, ele dá um prejuízo muito grande dentro de um sistema como um todo, né? Conectores partidos ou queimados. Isso, de novo, a gente vai ver bastante na apresentação do Dr. Roberto, é extremamente crítico, né? Instalação inadequada ou cabo danificado. O cabo, ele está diretamente interligado à conexão, faz parte, também entra como um quesito muito grave, negativamente, obviamente, o pontuador. Cabos incorretos ou a falta de ligação desses cabos. Então, você vê, a gente consegue levantar 2 estudos de órgãos independentes europeus, no caso, dizendo que o conector, ele é, de fato, um dos principais riscos, né, que um sistema fotovoltaico pode obter. Agora a gente vai entender o porquê que esses conectores causam tanto impacto de fato, né? Aqui a gente tem um exemplo, na verdade, uma figura mostrando os pontos dos conectores, né, ele no inversor e conectado até o módulo. E, de novo, aqui se repete a história da resistência de contato. O porquê que essa resistência de contato é tão importante? Ela ocasiona um ciclo, que a Stauble fez um levantamento de ciclo e efeito. Esse ciclo e efeito, agora, eu vou deixar para o Dr. Roberto apresentar em case, de fato, real, através de pesquisas com diversos integradores, o que, de fato, por que os conectores causam tanto impacto fisicamente no sistema como um todo e prejuízo financeiro. Dr. Roberto, por gentileza. Está com o meu áudio desativado. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço também aqui o pessoal do canal Solar por me convidar. Vou tentar aqui. Bom, acho que está dando para ver, né? Pessoal, eu não tenho muito tempo para fazer postagens mais elaboradas, mas já compartilho aqui minha conta no Instagram, onde eu estou colocando várias coisinhas que eu estudo, vou pesquisando, e quando eu tenho tempo, informo, né? Então, uma das coisinhas que eu coloquei há pouco tempo atrás é justamente sobre conectores fotovoltaicos. O que acontece? Eu tenho cara de novo, mas não sou tão novo assim, mas eu sou da época onde eu tinha que abrir a caixinha de junção, enfiar 2 cabinhos. Quando eu precisava fazer uma emenda, eu tinha que decapar o cabo, fazer uma emenda um pouquinho porca, e achava que estava tudo certo. Isso estou falando aí em 2008, quando eu fiz minha primeira instalação. Acho que em 2010 eu tive a oportunidade de crimpar por primeira vez um cabo, né? Um MC4, na verdade. Um MC3, na verdade. E achei, assim, uma coisa mais interessante, mais segurança, né? Porque até a época, estamos falando de um tempo atrás, o jeito era isso, colocar uma fita isolante, né? E com o tempo você percebia que essa fita isolante não durava o que você queria que dure, porque eu trabalhava muito com instalações rurais. E em instalações rurais, quanto menos manutenção tiver esse sistema, é melhor, porque você está longe e fazer uma visita para consertar um pequeno falho custa muito. Então, o conector, para mim, entra justamente nesse conceito de pequenos componentes, né, porque são peças de pequeno valor comparado a todos os componentes do sistema, mas de grandes impactos. Essa mesma ideia eu também tenho com os cabos solares, tá? Infelizmente, muitos também não sabem porque o cabo tem que atender uma norma específica, que é o 6612. Simplesmente utilizam um cabo qualquer, o cabo isolado que eles têm, o 750, e acham que vai durar o tempo que tem que durar, né? E não é. Igual com a estrutura, tem muitas estruturas que não respeitam norma nenhuma, que o primeiro vento, esses módulos vão sair voando. Tem a mesma coisa com as abraçadeiras de nylon, né? Que tem que ser abraçadeiras de nylon com proteção ultravioleta, e por aí vai um monte de componentes que assim, porque a grande maioria pensa no módulo fotovoltaico, que tem que ser de boa qualidade, e pensa no inversor. E os restantes componentes não são tão observados. Então, eu quis fazer justamente um pequeno post, né? Não sei se dá para ampliar mais,
O William já resumiu bastante do que eu ia falar, mas vamos pensar. O que um conector solar tem que atender para ser chamado um conector solar? Eu chamo conector de encaixe, que é o que a norma denomina, né? É o jeito como ela denomina. MC4 é um nome comum, mais comum, é igual que chamar maisena, é igual que chamar bombril, é um nome de alguma marca que se destacou, em esse caso foi porque foi a pioneira. Então, um conector solar, primeiro, ele tem que ser apropriado para corrente contínua. Tá? Não pode utilizar um conector, um terminal que você utiliza para corrente alternada. Está proibido por norma. Segundo, tem que ter proteção contra contato com partes vivas. Não pode ficar assim, como está na fotografia. Não sei se dá para ver meu mouse. Terceiro, que muitos não entendem e muitos não vão atrás. Suportar a tensão e corrente do arranjo. Gente, tem conectores que são para 30 ampérios, outros que aguentam até 40 ampérios, outros que vão até 60 ampérios. Tem conectores que aguentam uma tensão de 1000 volts, igual que os cabos fotovoltaicos. Tem cabos com diversas capacidades. Então, você deveria conferir esses valores. Suportar a temperatura do local. Aguentar a radiação ultravioleta. A gente está com um corpo plástico. Se esse corpo plástico não tiver os materiais necessários, ele vai começar a esfarelar. O IP adequado é outra coisa. O IP, entra umidade, o terminal metálico vai se danificar. Ozônio, ultravioleta, danifica também o conector. Então, todas essas questões, né, todas as coisas que estou falando, se resumem justamente nas normas. Temos duas normas. A IEC 62852 e a EN 50521. Eu não tive acesso às normas, mas tive acesso a alguns relatórios. E, pelo menos na EN 50521, eu vejo que os relatórios são bem completos. Então, entre os ensaios que eu vi que são feitos, está justamente a resistência mecânica, né? Uma vez que você coloca o cabo com o conector, ele tem que aguentar uma resistência mecânica. Uma vez que você juntou um terminal positivo com um terminal negativo, ele tem que ter uma resistência mecânica para você encaixar eles e depois para desencaixar. Eles têm que fazer isso também com uma temperatura muito baixa. Eles têm que fazer isso também com uma torção. Então, tem uma série de mecanismos que justamente a norma estabelece para garantir essas propriedades. A pergunta é, né, e aí vem uma questão, não somente, além da Stauble, tem outros bons fabricantes, mas muitas vezes o cliente integrador, compra no Mercado Livre. E ele não se atenta a essas questões, porque assim como no Mercado Livre ou qualquer outra coisa que é fabricada na China, você encontra fabricantes muito bons, você também encontra coisas muito vagabundas. Então, vamos um pouquinho mais além, né? Já o William falou justamente dos conectores. Eu era da época que nem luva utilizava, era cabo com cabo e colocava uma fita isolante. Depois aprendi a usar a fita de alta fusão, mas depois chegaram os MS3, os MS4 e agora cada fabricante tem seus próprios modelos, né? E isso é uma questão que a gente tem que analisar, porque nem sempre os modelos são compatíveis um com o outro. O grande problema, né? Bom, aqui estão os componentes, né? Que são utilizados, né? Esse aqui é da Stauble, né? Mas quase todo conector tem os mesmos componentes. O que vai variar são justamente as propriedades aqui do pino metálico, o material que é utilizado, as dimensões, e o formato aqui do conector plástico. Então, vamos lá. Qual que é o grande problema com os conectores de encaixe? A resistência de contato. Tá? Por quê? É a mesma coisa que acontece com um circuito elétrico que você já sabe. Se por algum acaso a resistência é grande, né? Esse circuito, essa conexão, vai aumentar a sua temperatura. Quando aumenta a temperatura, você está aumentando outra vez a resistência de contato. E outra vez você vai aumentar a temperatura até um ponto, né, que você está superando a tensão limite do conector e esse conector vai queimar. Aqui coloco uma fotografia, né, aqui na verdade eu devia ter colocado a fotografia completa, né, essa aqui é a termografia, mas aqui na foto, na verdade, são dois conectores, tá? Tem um conector por aqui que na câmera termográfica não dá para ver,
mas só um deles está com uma temperatura muito elevada, né? Que aqui pode ver, aqui pode chegar até 104 graus. Aí não indica mais ou menos nessa fotografia qual que é a temperatura que chega. Mas é uma temperatura que realmente poderia já estar danificando o conector. E por que é que acontece esse aumento de temperatura? Vamos lá. A causa mais comum, infelizmente não temos estatística, um levantamento de dados, né, sobre quão frequente é esse problema aqui, mas a causa mais comum que eu vejo no Brasil é o uso de uma ferramenta não adequada. Qual que seria a ferramenta adequada? Uma ferramenta, um alicate que faça a pressão, né? Depois o William pode conversar um pouquinho dessas questões, a pressão suficiente. Eu vejo que, infelizmente, né, há uns anos atrás, se trabalhava muito com alicate universal e isso dava problemas nas usinas que estavam sendo montadas e ainda está sendo utilizado o alicate universal. Inclusive, eu vejo, assim, com medo de alguns pseudo-especialistas ensinando a utilizar o alicate universal. E o problema de utilizar o alicate universal é isso. Primeiro, que você não tem uma área de contato uniforme. Você pode apertar muito mais, pode apertar muito menos, né? E aqui os cabos, né? Primeiro aqui, isso aqui é uma coisa, uns testes que eu já fiz, né? Isso aqui, esse terminal que foi limpado com o alicate universal, se eu colocar uma força muito grande, o terminal vai junto. Então a fixação não é boa, a área de contato pode fazer que a resistência aumente, né? E outra coisa que também acontece bastante, né, é a mania de muitos instaladores de colocar solda de estanho. Gente, essa é uma mania, porque eu entendo que muitos estavam acostumados a utilizar o cabo rígido, né? E quando chegou o cabo flexível, né, começaram a colocar porque é mais fácil de colocar um terminal, tanto para CC como para CA. E essa questão está proibida pela norma. Não é a 16690 que proíbe, é a 5410, no item 6.2.8.10. Aplicação de solda de estanho em qualquer terminal é vedada. Então, não façam. Outra coisa que eu vejo, mas não coloquei aqui, é que muitos fazem assim, né? Decaparam o cabo, aí pegam o alicate de bico, né? E dá uma pequena torção, né? Porque é o jeito como muitos estão acostumados a trabalhar com terminais comuns. Também não é recomendável. Por quê? Porque a função justamente, né, de uma boa crimpagem, né, de uma ferramenta, é separar os cabos, né, de maneira uniforme para cada extremo. O lado direito é mais ou menos uniforme com o lado esquerdo. E quando você utiliza essa ferramenta adequada, você não precisa fazer mais nada. A crimpagem é bem firme. Aqui está outra coisa, né? Outros motivos, é uma questão de discussão bem forte. Quando eu acompanhei, né, o processo, eu não participei da elaboração da NBR 690, mas participei assim um pouquinho de o que estava acontecendo, o que estava sendo rolava nessa elaboração. E eu vi que uma das contribuições, né, quando essa norma foi em consulta, foi justamente se tinha necessidade de que ambos conectores sejam do mesmo fabricante e do mesmo modelo, porque lembrem que também cada fabricante pode ter mais de um modelo. É uma questão complexa. É uma questão complexa por quê? Porque em outros países, né, é possível pedir isso, para que o fabricante do módulo te informe exatamente qual que é o conector que está sendo utilizado. No Brasil, ainda não temos esse poder de barganha, né? Ah, por favor, me mande com conector Stauble ou me mande com conector determinado de outra marca. Tem muitos fabricantes que mudam o modelo, né? A gente não sabe se o modelo de hoje é o mesmo modelo que foi vendido há uns anos atrás. Os modelos realmente, apesar que alguns falam de compatibilidade com o MC4, nem sempre se sabe se é ou não. Mas a principal questão aqui é justamente saber se eles são compatíveis ou não. Por quê? Porque dependendo do material que é utilizado no pino, dependendo do material que é utilizado no plástico, dependendo das dimensões dos pinos, né, e o formato do corpo, realmente não pode, tem casos que não dá bom contato. Aqui com uma fotografia que eu coloquei aqui, né? Esses dois conectores são totalmente diferentes. Então, o que a gente pode fazer? Se eu corto os terminais, né, os conectores, e coloco um, né, justamente, que eu tenha à mão, porque é mais fácil fazer aí para respeitar a norma, eu talvez perca a garantia do módulo.
Então, isso aqui, apesar de ser interessante, apesar que a gente tem que observar muito o motivo disso, e o motivo é mais um motivo legal. Se isso aqui der um problema, de quem que foi a culpa? Do fabricante A ou do fabricante B? Né? Essa que é a motivação disso, né? Dar uma responsabilidade. Pode ser também do C, que é o instalador, que limpou errado, né? Que é o mais comum aqui no Brasil. Mas isso é uma questão que a gente vai ter que ir com fundo, é uma coisa que o mercado tem que tomar consciência e mais na frente melhorar. Não é o principal problema atualmente, o principal problema é esse aqui, né? E o próximo que eu vou falar. Mas é uma questão que quando o mercado começar a ter mais maturidade, vamos ter que exigir. Por último, né, existe a vedação. Eu falei do IP. O IP do conector pode ser o IP65, pode ser IP68, né, dependendo do fabricante. Mas muitos assim têm alguns pequenos descuidos, né? Por exemplo, às vezes falta rosquear aqui. Então, tem todo um conector que, por não ter utilizado a chave esticadora ou spanner, fica exposto a ingresso de umidade. Acontece, já vi em algumas instalações, o seguinte, né? O instalador, ele prepara toda a instalação lá em cima, no telhado, deixa pronto, e aguarda, né, que a outra equipe, ou ele mesmo, faça a instalação lá embaixo. Aí o conector fica exposto uns dias aí na intemperie. Esse conector vai começar a receber, às vezes chove, e a água da chuva entra aqui no conector. Às vezes, como acontece nessa fotografia, tem aqui um ninho de uma aranha, né? Uma araninha que fez um ninho aqui no conector, de tanto tempo que ele ficou parado. Tudo isso, né, em ingresso de poeira, vai causar também um aumento da resistência de contato. E isso também chama atenção, porque já havia assim, muitos conectores que são vendidos também no Mercado Livre, em outros sites duvidosos. Assim. Não que o Mercado Livre seja ruim, mas alguns produtos você tem que olhar com atenção. Os conectores estão assim, armazenados em condições que não são as adequadas. Né? Não vem um saquinho vedado, totalmente riscado. Vem uma caixota, né? Que sabe lá se acumulou poeira, sabe lá se acumulou muita umidade, e você utiliza esse material. Inclusive, já vi um caso, não tenho a fotografia, né? Mas eu comentei um comentário de um cara, que quando ele comprou uma caixa, né? O pino já veio com corrosão. Então, são coisas, como eu falei, são observações que eu levo bastante em campo, é o contato que eu tenho com meus alunos, com o pessoal da PHB, né, porque eu também sou coordenador da PHB e trabalho muito com os integradores lá, que me faz justamente levantar essas questões para que o público em geral saiba da importância delas. E aqui é justamente as consequências de todas essas questões que levantei. A queima dos conectores. Isso não acontece somente no módulo, acontece também quando o conector é mal crimpado no inversor, e que causa a perda do inversor, né? Ou pelo menos ele vai ter que ser enviado para o conserto. Então, pessoal, vou encerrar mais ou menos nessa questão aqui, mas seja muito cuidadoso. Eu sei que quando a gente tem que crimpar, né? Crimpar um conector, dois conectores, a gente faz até certinho. Às vezes, quando a nossa equipe vai ter que fazer 100 desses conectores, né, dependendo da instalação, alguns vão dar defeito. Então, nessa questão, entra justamente o que eu estou trabalhando, né, de fazer um comissionamento. Instalou tudo, deixou tudo prontinho, né, faz a inspeção, e nessa inspeção você faz a verificação. Se você tiver uma câmera termográfica, a câmera termográfica vai te ajudar a detectar esses problemas. Se você fazer a medição da resistência e isolamento, né, com um megômetro, também você vai começar a identificar esses problemas. Então, seguir, né, justamente as diretrizes da NBR 16274 pode nos ajudar a detectar esses problemas antes que esse problema vire esse incêndio aqui da sua usina. Bom, só para encerrar, né, quem quiser seguir esses conteúdos que estou criando aqui, da minha conta no Instagram aqui, e deixo para o William para continuar com a apresentação. Obrigado, Dr. Roberto. Foi possível a gente visualizar de fato aquilo que a gente estava falando lá em cima, e através da explicação do Dr. Roberto a gente viu o quão grave é. Gente, imagine um telhado
um material de madeira, madeirado, um fogo daquele no conector, imagina o que pode causar, né? Você imagine. Matheus, por gentileza, pode passar para mim aqui o controle? Claro. Pessoal, agora eu quero pedir uma gentileza para vocês se segurarem nas cadeiras. Cada um segura, por favor, que agora eu vou mostrar o custo, na verdade, o custo do conector MC4 dentro do componente, dos componentes solar, equipamentos fotovoltaicos como um todo, tá? Vocês vão ficar impressionados. Deixa eu ativar aqui. Taranã. Impacto financeiro. Depois de tudo que a gente conversou, a gente mostrou que os conectores pegam fogo de fato, a gente viu as fotos. Nós vimos o porquê disso, né? Nós vimos o impacto em termos de gráfico, que é a perda financeira, tudo. Depois desse resumo que a gente verificou aqui agora há pouco, vamos representar agora o custo do conector dentro do pacote do sistema solar como um todo, né? Aqui a Staubler, no caso, ela exemplificou uma usina fotovoltaica de 5 megas, tá? Mas a gente pode transportar essa realidade também para uma realidade menor, de um sistema de geração residencial ou industrial. O conector, a média não muda, tá? O investimento não é tão diferente do que esse número que a gente mostra aqui agora. O custo, ele gira em torno de 0,003% do sistema. Então, vamos lá. Considerando módulo, considerando cabo, considerando tracker, considerando os conectores como um todo o projeto em si. O conector ele vai ser representativo em torno de 0,003%. Né? Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar em economia. Então eu quero gastar menos em conexão. Então eu quero, obviamente, a gente sabe da realidade de cada projeto, nunca é tão simples assim. Então eu quero economizar em conexão, né, na minha linha fotovoltaica. A Staubler também preparou. A gente tem um estudo de mercado baseado não só em outros países, mas também no Brasil, que um conector mais simples de um fabricante, vamos dizer assim, sem expressão, sem presença mundial ou sem rastreabilidade do produto, o conector custa 30% mais barato. 30% mais barato. Então, voilà, a gente chegou na conclusão que a gente vai economizar 0,001% no total. Agora eu pergunto para vocês, será que 0,001% de economia vai ser mais vantajoso do que a perda de quilowatt-hora pela resistência do contato? Como a gente viu nas fotos apresentadas pelo Roberto, como a gente viu nos gráficos da TUV, nos gráficos da Horizon 2020. Será que essa diferença de 0,001% ele justifica a perda de quilowatt-hora por tempo de inatividade do projeto, do sistema como um todo? Imagine você na sua casa utilizando um sistema solar, fez um investimento que a gente sabe que não é tão barato, não é tão simples, o sistema parar por causa de um conector que pegou fogo, porque o conector não encaixou direito. Será que as horas de trabalho, o custo das peças sobressalente, porque se pegar fogo, pode interferir no inversor, pode interferir no módulo, que são muito mais caros. Então, a gente justifica, e isso tudo é baseado em estudos, tá? Nada aqui chutado, nada aventado, é baseado em estudos, que, de fato, o conector fotovoltaico não compensa você economizar, não compensa você não utilizá-lo, né? Agora, fechando um pouco o assunto da parte de investimento, eu vou trazer agora por uma solução que ela já está se tornando cada vez mais comum no Brasil, ela lá fora já bem difundida, que são os chicotes MC4. O que é um chicote MC4? Através de parceiros internacionais ou locais também, parceiros brasileiros, a gente tem disponível esse tipo de produto, né? Nada mais é que um chicote, é um cabo fotovoltaico, equipado com conectores, obviamente conectores de boa qualidade, se possível. Ele permite a gente fazer conexões paralelas, seja ela paralela, ou seja ela em 3 conexões, ou 4, ou até um chicote simples, justamente para quê? Qual é a razão? A gente pode reduzir cabos fazendo esse tipo de ligação. No caso da foto aqui ao lado esquerdo, a gente consegue ver um esquema, né, um esquemático do inversor, no qual ele tem 3 strings para 6 MPPTs. Ao caso que, isso feito de forma, obviamente, paralela com o chicote, ao caso que, naturalmente, ele admitiria 12. Então, a gente consegue conectar paralelamente mais strings em determinados inversores. Isso é muito interessante, tá? A gente tem visto bastante projeto em geração distribuída já operacionando dessa forma, operando dessa forma. É bem interessante mesmo. Outro fator preponderante do chicote é a redução do tempo de instalação. O cliente está recebendo um chicote já pronto, totalmente montado. E detalhe, essa montagem ela é garantida, obviamente, porque ela é feita via maquinário automatizado.
Essa realidade aqui, a gente, no caso, exemplificou por uma aplicação aqui, a gente colocou uma foto de uma aplicação de geração distribuída de um determinado inversor, só que a Stauble enxerga isso como um futuro, tá? Não muito longe, não muito distante, a gente vai ver cada vez mais as usinas utilizarem já chicotes prontos. Então, ao invés deles fazerem aquela operação de crimpagem correndo um certo risco que o Dr. Roberto apresentou, qualquer crimpagem incorreta pode danificar, pode, enfim, não dar aquele gap que a gente chama, aquela não estanqueidade suficiente do produto. Então, é muito interessante, alguns clientes têm optado, né, por trabalhar com chicote já pronto, porque tem garantia. Esse chicote, por sua vez, também pode ser equipado com um fusível, a gente chama de Fuse Connector. Ele atende de 4 a 15 amperes, tá? 1.000 a 1.500 volts. Ele pode ser equipado no chicote ou pode ser equipado aqui na ponta. Então, são soluções aí que não só a Stauble, né, acabou criando, e hoje a gente também percebe que existe uma certa movimentação no mercado para a adoção desse tipo de material, tá? Aqui, a gente só mostrando o panorama, esse é o famoso MC4, tá? A Stauble, para distinguir o MC4, muita gente pergunta isso para mim, como distingue o MC4 original, né, de outras cópias dele, né? Geralmente o original ele vem com essa grafia da cor branca, dizendo para não desconectar sobre corrente. E também tem um MCzinho aqui gravado, na imagem aqui não dá para ver tanto, mas fisicamente você enxerga melhor. É um MC de multi-contact. Então, essa é a maneira mais correta de você identificar se o conector é um MC4 original ou uma cópia do MC4. Né? Aqui a gente tem disponível para painel, a gente tem disponível em paralelo. Na verdade, ele faz aquela função do que eu mostrei no chicote anterior, transformado em conector, vamos dizer assim. É a mesma função de paralelo, porém em conexão, a gente também tem disponível. E a gente tem as disponíveis ferramentas, que são muito importantes, tá? E a ferramenta, a gente também tem visto muita cópia de ferramenta no mercado, e aparentemente, assim, a olho, verificando visualmente falando, elas parecem ser as mesmas ferramentas, né? Mas não são. Uma cópia, ela tem uma diferença fundamental, que é justamente a pressão exercida do alicate para fazer a mordeção, para fazer aquela crimpagem nas fotos mostrada pelo Dr. Roberto. Fica fácil de ver uma crimpagem inadequada por uma pressão incorreta do alicate e uma pressão adequada feita por um alicate de boa qualidade, né? A gente tem vídeo disponível dessa instalação no YouTube já. Quem quiser, a gente pode enviar o link, etc. Enfim. Então é extremamente importante utilizar não só os conectores, obviamente, mas as ferramentas de boa qualidade. Aqui é o vídeo, um exemplo do vídeo. E, pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo aqui. De novo, o convite do pessoal do Canal Solar e agradecer também ao Dr. Roberto. A gente está aberto a perguntas, se tiverem. Temos várias perguntas, sim. Pode falar. Deixa eu... obrigado aí pela apresentação mais uma vez, né? Muita informação boa para a gente, né? Algumas coisas, principalmente essa questão de tendências, né? Você falou de harness, né? Eu acho que é um caminho natural aí para a indústria, para o mercado, né? Eu acho que é um trabalho complicado, né? Para vocês aí que participam das instalações aí nos projetos de vocês, né? Vocês sabem que, né? Crimpar um conector em cima do telhado com sol na cabeça, né? Não há uma coisa muito agradável de se fazer, né? E com os dados que foram apresentados aí, a gente viu que é uma operação extremamente crítica, né? Não só o conector em si tem que ser bom, né? Mas a ferramenta tem que ser boa e o operador tem que ser bom, tem que estar bem para fazer isso daí, né? Então, comecem a olhar para essa questão do harness aí como uma tendência, tá? Na própria construção civil, tá? Já é uma prática bem adotada, né? Os harnesses, né? Principalmente para essas casas que são padronizadas, né? Casas padrões aí Coab, né? BNH, não sei nem se existe mais BNH, né? Mas é muito aplicado isso daí, né? Porque você leva, né? Toda a instalação elétrica pronta, né? Não precisa fazer nenhum tipo de terminação, conexão, a gente viu que é complexo, né? Onde está o problema, né? Não precisa ser engenheiro para saber que os projetos dão problema na integração, né? Na grande maioria das vezes, e nas emendas, né? Vamos dizer assim, né? E a emenda elétrica são os conectores, então você tem que usar ali, né? Todos os equipamentos, na verdade, tem que ser equipamentos de qualidade, né? Mas ali a gente viu também, inclusive, que não tem nem economia, né? Enfim, né?
a maior parte dos problemas são relacionados a conectores, né? Então, é extremamente importante, tá? Eu acho que vamos passar para as perguntas aí, Matheus. Eu vi que tem bastante coisa aí, né? Vamos mandar aí para os especialistas aí. Perfeito. Começar juntando aqui, a gente teve uma série de perguntas, muitas inclusive sobre o mesmo tema. Acho que a gente pode resumir algumas delas da seguinte forma, né? O conector MC4, quais são as especificações de montagem e de projeto dele? Vamos dizer assim, eu tenho que controlar torque na hora de montar, qual que é o limite de corrente para o MC4? Ou uma pergunta que está vindo bastante junto, assim, a Staubl ela não fabrica módulos, né? Não fabrica inversor, né? E a norma ela pede claramente para você não misturar marcas de conectores, né? E aí, como é que fica o integrador nessa situação? Olha, Matheus, começando pela resposta do torque, né? De fato, hoje no mercado, eu vou até voltar, vou até compartilhar a tela, se você me permitir aqui, novamente. Acho que já está aparecendo, né? Só para ilustrar melhor. Hoje no mercado, essas são as ferramentas mais reconhecidas, né? Para a montagem do MC4. Acho que sumiu aí a tela. Perdão, pode... Eu fui colocar como apresentador, não o William, na verdade, tem que mudar. Opa. Perdão, Matheus. Perdão. A culpa é do Roberto, então. O Roberto que estragou. Tô brincando aí. Não, restabelece então, Matheus, para ficar mais fácil a explicação aí. É só para facilitar a explicação. Já está com ele, já. Vai facilitar aqui, porque os conectores tá printando aqui, né? Os conectores as ferramentas de montagem, elas são bem reconhecidas no mercado como um todo. Lógico, ela foi criada pela Staubl novamente, uma vez que criou o conector, e esse aqui são os principais componentes, né? Vamos dizer assim. Agora, essa é a chave, no caso aqui é uma chave metálica, mas essa é a chave mais hoje utilizada pelos instaladores para fazer o aperto, né, para gerar na estanqueidade do conector, na parte plástica ali, né? Eles usam essa chave como aperto. E ela, de fato, ela serve para isso. Só que a gente não sabe qual é o torque aplicado, uma vez que a gente está usando de forma manual essas chaves, né? Então, o ideal é a gente utilizar esse tipo... Esse aqui é um bocal, tá? É um bocal metálico. Ele vai encaixado num torquímetro, e nesse torquímetro a gente consegue, obviamente, regular o torque, né? O torque indicado pelo fabricante Staubl, e, obviamente, como o MC4 praticamente é um padrão mundial e muita gente copiou, então o torque, imagino que seja o mesmo para todos, né? É de 3,5 Nm, né? Pelo torque aplicado para o conector. Então, a gente indica, nós como fabricantes, indicamos que o operador não só use a chave, obviamente, para dar o pré-aperto, mas que o aperto final seja feito por torque via torquímetro e o bocal, né? Então, existe sim esse número de 3,4 a 3,5 Nm de força ali para você aplicar, né? A gente vai garantir a estanqueidade dessa forma, né? A corrente do conector MC4, ela varia de acordo com o cabo utilizado, né? Mas o mais comum, que é o conector para 4 e 6 milímetros de seção, é de 39 amperes a corrente. Então, é uma corrente máxima do MC4 Staubl. Ela pode alcançar mais? Pode. Mediante a utilização de cabo de 10 milímetros de seção, o conector MC4 para esse modelo ele vai atingir pelo menos até 63 amperes. Então, é uma pergunta realmente... Muita gente pergunta para a gente qual é a corrente máxima, então ele fica... Mas como o MC4 de 6 milímetros a 4 milímetros vamos dizer assim, o top, é o carro-chefe do mercado como um todo, então fica em 39 amperes essa corrente, né? Agora, a pessoa pergunta, Matheus, em relação à compatibilidade, né? Você tem toda a razão, o próprio Dr. Roberto citou isso, ele colocou no estudo dele também, e ele fez essa citação. Hoje a norma 16690, né, promulgada aqui recentemente, ela tem um capítulo 6.2, se não me engano, que ele fala de fato... Exatamente. Obrigado, Roberto. Ela de fato fala que... Ela diz que o conector tem que ser do mesmo fabricante. Então, você pode conectar A com A numa linha, né, numa determinada string. A outra string pode ser outro fabricante, mas tem que ser o B com B, quer dizer... Então, a gente está falando que o fabricante tem que ser... numa mesma usina, você pode ter mais de um fabricante, mas ambos tem que ser o mesmo fabricante, a mesma conexão, né? Então, assim, isso existe, tá? Existe essa regra, faz pouco tempo promulgada, se não me engano, em torno do final do ano passado. Ela foi baseada em normas internacionais, né? E na prática, como o Dr. Roberto falou, infelizmente no Brasil ainda a gente percebe uma certa relutância por parte dos fabricantes de módulos, tá?
Os motivos podem ser N por isso, né? A gente imagina que parte da produção chinesa vem para o Brasil e muitas vezes, obviamente, todo mundo quer ter uma logística melhor, quer ter um tempo de entrega maior, um preço melhor, então eles acabam não oferecendo essa possibilidade de fazer a substituição de conexão no módulo. Mas existe sim a possibilidade, tá? Grandes fabricantes chineses trabalham em parceria com a Stauble, a Stauble fornece direto na China para eles e eles distribuem os seus módulos ao redor do mundo, né? Na Europa essa prática é bem comum já, então a conexão de mesmo fabricante, isso é seguida devidamente seguido, né? Então quando o usuário vai comprar um módulo, um dos pré-requisitos é qual conector eu vou trazer. Então, no Brasil, agora uma explicação, por que no Brasil isso não acontece mediante a norma aprovada, né? Eu imagino que seja isso de fato, seja um pouco a parte, não digo cultural, mas um pouco de relutância por parte dos fabricantes de módulo, que obviamente isso tem que ser trabalhado, isso eu imagino que seja natural, inerente ao crescimento do setor. O setor fotovoltaico no Brasil está em expansão, ainda está crescendo, é bem novo, então a gente imagina que no futuro não muito distante, isso possa passar a ser padrão, sim, de fato. Perfeito. Eu tenho mais duas perguntas bastante interessantes sobre instalação, que é a seguinte, né? Em um ambiente severo de elevada salinidade, deve ser utilizado gel contra a umidade nos conectores? E aí, já juntando uma outra pergunta sobre instalação, que é o seguinte, na pergunta da Fabiana. Meu instalador insiste em dizer que a isolação rosqueada não vai até o final. É preguiça dele ou ele está fazendo alguma coisa errada? Não, para a salinidade, o conector ele já tem uma aprovação, a gente já tem um teste já certificado para isso, tá? Para severidade grau 6 em salinidade. Então, não, você não precisa, em teoria, a gente não aconselha a passar nenhum tipo de produto no conector, porque ele já é testado e certificado para isso. Obviamente, se atingir esse grau de severidade 6, né? A gente tem que verificar o caso da pessoa que perguntou, mas ele já tem a certificação para salinidade já. No caso da pergunta da colega, assim, de fato, visualmente falando, muitas vezes ele não chega até o final, de fato, né? Vamos dizer, aquela contrapeça da parte plástica ali, né? O prensa-cabos, vamos chamar assim. Muitas vezes ele não chega até o final e nem por isso ele está desprotegido, tá? Não significa que ele vai entrar umidade. Isso na prática a gente pode ver utilizando de novo essas ferramentas, né? Utilizando o bocal de aperto, utilizando no torque, logicamente, um torque especificado pelo fabricante, que eu acabei de falar, que seria 3,4 a 3,5 Nm. Então, você aplicando esse torque, por mais que o prensa-cabo ali não esteja até o final, de fato, ele está garantido com estanqueidade, sim. Então, faz sentido essa pergunta dela. Não necessariamente, não chegando até o final, a peça plástica não vai deixar de ser estanque, não. Aproveitando aí, então, William, só para completar, a pergunta da Fabiana é bem legal, isso daí já várias pessoas perguntaram. Garantiu o torque, então, o torque na especificação, está garantida a estanqueidade, é isso? Perfeito. Totalmente. E outra pergunta minha, tá? Como é que os grandes projetos, né, é comum o pessoal especificar o torque também, esse torque ele está condizente com o que vocês colocam na especificação de vocês, né, principalmente esses clientes mais, como que se diz assim, né, clientes mais exigentes, né? Tem visto isso em edital, especificação, como é que é? Isso varia muito. Eu já vi em edital esse tipo de solicitação, né, de determinação de torque, mas ele é mais comum ainda estar presente nas empresas que vão certificar aquela usina. Eu conversei bastante com o Paulo, da TUV também, ele é da TUV Brasil, e ele me disse também estritamente que eles têm, obviamente, um checklist, né, para certificação daquela usina, para verificação, e um dos checklists que ele utiliza, de fato, ele verifica o torque do conector. Isso é uma prática que eles trouxeram da Europa, né? Eu não sei te dizer se todos, 100% os certificadores aqui autônomos no Brasil, ou as empresas que fazem esse tipo de trabalho, têm esse tipo de atuação, mas falando, por exemplo, da TUV, que é uma das maiores, eu já percebi que eles têm isso como checklist, né? E sempre esse checklist ele é seguido de acordo com o manual da Stauble, né? Como a gente falou, ele, por ser um material que foi criado em 2008 e virou como se fosse padrão do mercado, né? Então, todo mundo acaba seguindo ele de uma certa forma. Independente se o conector é de outra marca, eles acabam seguindo geralmente o manual de instrução Óbvio, o manual de instrução baseado no fabricante, mas, porém, com as pré-determinações feitas pela Stauble lá atrás, quando ela criou o conector.
mas é comum sim ver esse tipo de coisa nas grandes usinas. E digo mais, Bruno, nas grandes usinas a gente vê, principalmente geração centralizada, a preocupação do investidor, do acionista, do EPCista com relação ao conector é extremamente absurda. Absurdo que eu falo, digo assim, eles realmente se preocupam com o conector e especificação é sagrada. Então, quando eles fazem, a grande maioria, eu tenho visto isso, quando eles fazem a especificação dos módulos para importação, eles determinam sim qual é o fabricante do conector que vai vir instalado nesse módulo. Pelo menos os principais EPCistas dos grandes projetos estão fazendo isso. De novo, é coisa que a gente imagina que em breve os distribuidores da segmento de geração distribuída também possam fazer, né? Só para complementar uma coisa, né? Que realmente no Brasil temos dois mercados totalmente diferentes, né? O mercado de geração centralizada, que nem sempre também tem problemas, tá? Mas é um pouco mais maduro, porque aproveita a expertise de outros países, às vezes vem equipe instaladora de outros países para ensinar, para vigiar, para comissionar, né? E tem muita coisa a parte do seguro. Então, quando essa usina, né, tem um seguro, justamente para que o banco financie isso, tem uma série de requisitos que estão marcados. O que não acontece, infelizmente, na geração distribuída, né, é que o cliente final, muitas vezes, não entende o que ele tem que cobrar. Né? Esse que é o grande problema em geral. Tem muitos integradores que não sabem o que estão fazendo, tem mais ainda clientes que não sabem o que estão comprando exatamente, o que exigir, né? Algumas falam, não, me dá uma marca canadense que está bom. Bom, o requisito dele, beleza, mas ele está prestando atenção nas outras coisas, né? E depois a gente sabe muito bem o resultado dessa falta de entendimento do cliente, né? Eu sei que não é o tema, mas eu vejo que assim, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é isso, o cliente. Eu vejo o cliente que a instalação foi perfeita, bem feita, e o cliente às vezes começou a andar em cima dos módulos, começou a tirar fotos em cima dos módulos. O cliente começou a colocar assim, o inversor estava bem colocado, e começou a colocar o inversor como se fosse uma peça para colocar coisas, pendurar, começou a pendurar um abrigo, começou a pendurar um monte de coisas, utilizou o cabinho como varal. Então, todas as preocupações que todo mundo conhece do mercado elétrico em geral, todos os vícios que o mercado elétrico em geral, que, por exemplo, para convencer que o cliente final compre um DR, né? Entender que ele é necessário esse DR, que a norma exige ter esse DR em residência, e ele não quer comprar porque não sabe o valor disso, ou convencer ele que tem que comprar um DPS, né? Todos os vícios, toda essa falta de conhecimento também é refletida no mercado fotovoltaico. Então, nosso papel, né? Falo do nosso papel, eu que sou da parte da pesquisa, eu que também estou agora na parte de integração, o William e todo mundo como fabricante, todo mundo que trabalha na área solar, é isso, explicar para o cliente o que ele tem que saber, como fazer a manutenção, como fazer os cuidados e o que ele tem que cobrar da sua equipe instaladora. Então, quando em um momento cheguemos a esse nível de conhecimento, né, que todo mundo tem que ter, realmente vamos poder cobrar mais coisas, que todo seria respeitado em cima da norma. Perfeito. Perfeito, Roberto. Tenho mais algumas perguntas interessantes aqui, tá? Vou aproveitar o gancho do assunto aqui que a gente está falando, depois eu deixo outra para o final, que é o seguinte, tem lá, você montou a sua usina usando conexões cruzadas, né? Tem um problema, pega fogo, derrete alguma coisa, queima um componente. Como é que fica a questão do seguro, né? Ou ainda, como é que fica a questão da pessoa, antes desse problema aí, o comissionador, o cara vai lá fazer um comissionamento da usina e detecta ali conexões cruzadas. Como é que fica a questão do seguro e da etapa de comissionamento quando é detectada essa falha? Olha, eu tenho um amigo da área de seguradora específica para segmento fotovoltaico, nem sei se ele está aqui assistindo, eu convidei ele, o Gustavo, da GB, e eu conversei com ele sobre isso também, sobre esse tema. Eu imagino assim, como a normativa 16.690, que foi agora recentemente promulgada, ela diz que realmente ela aborda mais especificamente sobre essa parte de conexão do mesmo fabricante, ela é bem recente. Então, eu confesso para você que grande parte das seguradoras, às vezes, nem vamos dizer assim, nem se ligaram ainda dessa parte da norma do capítulo 6.2, como o próprio Roberto lembrou,
muitos deles ainda não têm nem conhecimento dessa norma. Uma vez ele me disse, quando eu perguntei isso para ele, a norma existe e ela já está promulgada, tá? E ele me explicou assim, dizendo que uma vez as seguradoras sabendo disso, elas têm o direito total de não cumprir com o sinistro, né? Uma vez que aquilo não faz parte da norma. Claro, as seguradoras têm que saber dessa norma e têm que começar a garantir isso via contrato. Mas ele disse para mim que eles têm total direito de fazer algum questionamento em relação a sinistros, possíveis sinistros, devido isso existir sim numa norma 16.690, que é de conhecimento público, né? Principalmente dos agentes que estão construindo essa usina, né? Então, a gente imagina, é um trabalho por parte da Stable também, a gente tem que fortificar esse trabalho junto às seguradoras para mostrar para eles essa norma que existe no Brasil e cada vez mais eles cobrarem isso dos distribuidores ou dos seus clientes, né? E na etapa de comissionamento, assim, quando... Acho que aí pega um pouco mais a parte do professor Roberto, né? Na etapa de comissionamento, quando se detecta aí uma conexão cruzada, né? Isso tem que ir no laudo de comissionamento? Isso pode embargar, vamos dizer assim, alguma obra, alguma coisa do tipo? Então, é que, assim, na 16274 não tem esse item específico, né? Pelo menos que eu lembre. Que ele tem na verdade, tem um dos anexos, mostra justamente algumas coisas que têm que ser cobradas, né? E a 16274 é de 2014, a 16690, né? É do ano passado, outubro do ano passado. Então, tem umas coisas que têm que ser atualizadas, é uma questão complicada, mas o que chega novamente a essa questão, né? Quando a gente está pensando na norma, na aplicabilidade dela, né? Ver toda a segurança, não é porque agora, né? Vamos falar um pouquinho. Agora não está sendo cobrado, na verdade, o modelo que exige, né? Não significa que você não pode colocar isso como uma coisa a mais, não, é um modelo, né? Justamente para de checagem, de inspeção. Mas o mais importante é assim, a gente falou, não significa que toda usina que tem conector cruzado, com material cruzado, vai pegar fogo, tá? Não é o que eu quero passar para vocês, tá? Mas o que a gente tem que justamente amadurecer para mais na frente é que justamente quanto mais a gente minimizar o risco de que uma coisa aconteça, mais segurança para todo mundo. Então, o caminho justamente que eu quero falar para vocês é isso. Começar a entender a norma e começar a aplicar ela o mais pronto possível, tá? Eu tenho usinas, tenho conexões cruzadas, porque, como eu falei, fabricante de módulos, um dia tem um fornecedor de um conector, no outro dia trocou totalmente isso, o conector. E aí você tem variações. Não temos, às vezes, como acompanhar, tá? Então, é uma questão, como eu falei, vamos começar a trabalhar. Obviamente, isso vai estar na discussão da nova norma, né? Se ele vai ter que ser obrigatório ou não, mas é um item que eu prestaria bastante atenção. Bacana. Uma outra pergunta aqui só com relação a esse tema aí, só para a gente... Tem muita pergunta sobre esse tema, e eu acho que é o tema mais, né, quente, assim, vamos dizer, né? Uma pergunta, várias coisas aqui, né? Mas existe alguma iniciativa das empresas, né, que fabricam esses conectores, ou pelo menos uma predisposição para se chegar num padrão, né, que seja universal, alguma coisa desse tipo, né, que permita a ligação aí com conectores de fabricantes diferentes? Acho que é mais para você essa daí, né, William? Mas se o Roberto também está ligado nessa questão, nessas discussões de normas, se quiser dar uma comentada também, é super válido aí. É uma boa pergunta. Não, de fato, não existe nenhuma normativa com relação a detalhes do desenho do conector, detalhes de interação. Eu vou dizer o que eu imagino, tá? Eu imagino que seja... isso vai de conflito com propriedade intelectual de projeto, isso conflita muito sobre desenho, né, enfim, etc. Eu imagino que talvez por isso não tenha uma norma universal de conexão. Existe agora boa vontade política das empresas de efetivamente fazerem isso? Eu creio que não. Até digo porque a Stable, como por exemplo detentora da marca, assim, criadora do MC4, nós pensamos de fato, cremos que o nosso conector é um excelente projeto, tanto que ele foi copiado por centenas de empresas ao redor do mundo, né? O nome MC4 é a tradução universal de conector para sistema fotovoltaico. Então, assim,
o porquê nós abriremos nossa propriedade intelectual, projeto, para outras empresas ou para uma normativa própria, né? O que a gente tem feito, assim, isso existe lá fora sim, de fato, porque eu já conversei com meus colegas do exterior, da China e da Suíça. Eles têm políticas especiais, obviamente, de preços para atender os fabricantes de módulos e os fabricantes de inversores, né? Uma coisa interessante que pouca gente sabe também, hoje 90% de inversores que são equipados com conectores, né, porque nem todo inversor tem conexão MC4, mas os que são, 90% do mercado é Stauble. E é interessante isso, né? Por que é a Stauble? A Stauble tem um bom produto e um bom preço, né? Inclusive na China. Acontece que não justificam os fabricantes de inversores fabricar o conector, porque o volume de conexão, o volume de quantidade de inversores fabricados é muito menor. No caso dos fabricantes de módulo, a maioria deles tem a sua marca própria de conexão, que seria uma cópia do MC4. Por quê? Porque o volume de utilização é muito maior. Óbvio que cai naquela coisa de comercial, basicamente falando, né? Então, a nossa empresa Stauble, ela tenta, de fato, visitar e abordar o maior número possíveis de fabricantes de módulo lá fora. Eu posso citar alguns aqui que, de fato, eles são parceiros da Stauble lá fora. A gente pontua a Jinko como um deles, a Long Solar lá fora também já consome bastante Stauble. Então, assim, a Stauble se coloca como fabricante disponível para atendê-los no melhor preço possível. Óbvio que muitas vezes eles não querem porque eles precisam, ou querem, ou desejam ter uma espécie de lucratividade com o conector. Obviamente, eles fabricam o conector. É uma maneira também de ter uma lucratividade. Mas respondendo a pergunta, Bruno, assim, resumindo mais, eu acho muito difícil, acho que nunca vai existir uma universalização do padrão de conexão fotovoltaica, minha opinião. Não sei o que o Roberto acha. Talvez quando acabe a patente, né, todo mundo vai padronizar. Mas realmente é uma coisa que seria importante, né, mas eu acho também complicada. Justamente revisando os manuais de vários fabricantes, eu vejo essas pequenas diferenças, né, principalmente, né, entre os modelos que são assim, o MC4 e o Evo, que são os dois padrões mais utilizados, né? Até não sei se o William poderia falar alguma diferença entre esses dois, que também acho sempre interessante, né? Então, tem essas duas tendências. Ou alguns copiam o MC4, alguns copiam o Evo. É uma coisa até engraçada. O Evo, eu não tenho aqui a data específica. Então, ele foi lançado pós 2008. E ele foi lançado para atender alguns pré-requisitos. O principal deles era atender um requisito que existe hoje muito forte na Ásia, inclusive, dos conectores do módulo. Existe até uma normativa lá, que os módulos eles não podem ser desconectados sem a utilização de uma chave. E o MC4, pelo desenho dele, é possível sim você desconectar manualmente. Você tem que fazer uma espécie de esforço, mas dá para desconectar manualmente. E o MC4 Evo não. Ele tem uma espécie de proteção ali na desconexão, somente com uma chave. Ele nasceu por isso. E também a gente fez uma série de melhorias, também aumentamos também a corrente dele. Então, enquanto o MC4 de 6 milímetros suporta 39 amperes, o Evo consegue suportar até 53. Então, mas depois do lançamento do Evo, quer dizer, o Stauble em 2008 lançou o MC4, então o mundo inteiro copiou, né? Porque viram que era um bom projeto, etc. E quando veio o lançamento do Evo, pós 2008, eles copiaram o Evo também. Então, todos os fabricantes de módulo também, quando viram essa especificação asiática, eles começaram a passar, a injetar, a fazer um molde parecido com o Evo. Da capa plástica, né? Bacana. Tem mais algumas perguntas aqui, essa também acaba condensando várias juntas. Qual a opinião de vocês sobre projetos de sistema fotovoltaico com uso de otimizador ou microinversor? Uma vez que as duas tecnologias aumentam muito a quantidade de conectores do sistema, e aí também tem aquele problema da conexão cruzada, né? Vocês veem algum risco a mais de projeto, ou alguma coisa assim? Ou tem como mitigar? Algum comentário sobre otimizador e microinversor? Olha, eu vou exemplificar aqui uma empresa que, bom, não pedi permissão deles, mas é um ponto positivo que eu vou falar aqui deles, que é um dos clientes Stauble, a empresa Ecore, que trabalha exclusivamente com otimizadores e microinversores. Eles lá atrás, em 2017, 2018, o proprietário da empresa ele fez uma série de pesquisas, Leandro, e ele tem um certo conhecimento, e lá atrás ele já verificou que esse problema de conexão cruzada existia ao redor do mundo, né? Principalmente no mercado australiano, no mercado europeu, e sabendo que isso viraria norma no Brasil,
ele se preocupou em justamente correr atrás dessa padronização, vamos dizer assim. Então, ele percebeu que realmente, de fato, conectores numa maior quantidade no otimizador e no microinversor, que tem uma certa demanda, e quantidade de conectores utilizados, ele fez um estudo e descobriu quais são as marcas que estão presentes no microinversor. No caso, ele usa a P-Systems, que é a Stauble. No caso do otimizador, é o SolarEdge, que também usa Stauble, e ele pensou, por que só o módulo não vem com Stauble? Alguma coisa estranha, né? Eu vou pedir que venha com Stauble, porque eu quero manter essa padronização cruzada, levando em consideração que ele sabe, de fato, o quão é arriscado, né, essa parte de conexão cruzada ou falta de potência nos otimizadores e no microinversor. E ele fez a solicitação para alguns fabricantes, e ele me disse na época, de fato, alguns fabricantes atenderam sim a solicitação de substituir o conector padrão desse fabricante por conector Stauble. Confesso, imagino que eles estejam praticando isso até hoje, essa padronização total de conector, visando, obviamente, essa transmissão de energia. Então, assim, eu exemplifiquei o caso deles, sendo como uma das principais empresas distribuidoras de otimizadores e microinversores. Quer dizer, se ele teve esse cuidado lá atrás de verificar isso, essa parte de conexão cruzada, você pode ter certeza que tem uma certa influência, sim, a conexão cruzada para esse tipo de aplicação. Bacana. Acho que uma última pergunta, uma pergunta bastante interessante, a gente não vê muito acontecendo, que é o seguinte, são alguns tópicos. Uma pequena réplica, né, também puxando pode falar, claro. A empresa onde eu trabalho, né, na PHB, realmente temos uma equipe, eu trabalho mais como coordenador do treinamentos, né, mas também veio a preocupação por essa questão. Nossa solução foi um pouquinho diferente, né, todos os inversores que a gente trabalha vêm com seus próprios conectores, né, então vem de fábrica com os seus próprios conectores. Agora todos os inversores, os módulos da Jinko, estão com seu próprio conector fabricado pela Jinko, porque foi mais fácil fazer desse jeito que trocar os ambos conectores, né? Mas também a gente compra bastante Stauble para os módulos BID. Então, é um jeito que a gente deu, né? Uma solução que a gente conseguiu para poder lidar com isso, porque, como eu falei, negociar, às vezes, com os fabricantes é um pouco complicado. Fazer que eles parem a produção, porque se muitos países do mundo compram desse jeito e não se importam, por que eles vão parar uma produção somente para mandar para o Brasil, né? Então, é uma questão delicada, é uma questão que a gente também viu e resolveu de outro jeito também. Concordo também. A PHB, de fato, ela sempre pensa em qualidade, ela compra Stauble, sim, comprou há muito tempo, e compra até. Enfim, concordo, compra até, e compra com a Stauble até hoje, é uma baita empresa. É difícil, de fato, os principais distribuidores, eu imagino a situação, não é fácil, é uma situação delicada, de fato mesmo. Eu imagino que todos querem realmente seguir exatamente a norma, obviamente, distribuir o material, mas a gente, obviamente, vai esbarrar em questões comerciais. Mas, claro, a PHB é pontual, assim como outros, a Aldo, etc., são empresas que usam o nosso conector já de muitos anos. Pensa em qualidade. Aí vem uma questão que justamente eu falo. E o mercado, assim, a Core fez bem, a PHB fez certinho, outros distribuidores provavelmente vão começar a também fazer certinho. Mas se não tem uma cobrança do integrador, estamos falando de um mercado que não se importa, por exemplo, em colocar um parafuso e uma arruela em vez de um interclamp, né, um engclamp, para fixar um módulo. Estamos falando de um mercado que já vi colocando cabo que não é adequado e fazendo um monte de gambiarras. É um mercado que não se preocupa pela qualidade. Então, essas coisas que aumentam realmente um pouquinho o preço do sistema, apesar que o conector não é tão específico assim, se o mercado não começa a valorizar, as distribuidoras não vão ter poder de negociação. Se todos os integradores começam a falar, olha, por favor, queremos desse jeito e estamos dispostos a pagar desse jeito porque a gente vai explicar para o nosso cliente e o cliente vai entender que esse é o jeito certo de trabalhar. Seria outra situação do mercado. Então, é uma coisa que leva a outra, sabe? Se o cliente não exigir, o integrador não vai exigir. Se o integrador não vai exigir, o distribuidor não vai fazer nada. E aí vai. Exatamente. Concordo plenamente. Acho que até uma coisa interessante, né? Se eu não me engano, aquele problema lá no Walmart nos Estados Unidos, que a Tesla teve que retirar todos os sistemas fotovoltaicos de todos os Walmarts, foi justamente por problema de conexão, né? Foi um problema de conector cruzado, causou fogo aí em algumas das unidades e foi retirado todos, né? Os módulos fotovoltaicos. Foi isso mesmo, né, William? Positivo. Essa matéria está na rede, enfim, foi a quem publicou, vou lembrar aqui,
mas tem uma publicação sim existente. Que é da PV Magazine, eu acho. PV Magazine, perfeito, foi a PV Magazine que fez. Isso foi um fato, sim, foi conexão cruzada, um contrato de milhões de dólares, centenas de milhões de dólares, ele foi cancelado justamente por causa de conexão cruzada. Mas como o próprio Dr. Roberto falou também, levando em consideração o mercado atual da Stable, hoje 95%, 90% das nossas instalações são conexões cruzadas. E até hoje a gente nunca teve efetivamente nenhum tipo de demanda, nenhum tipo de solicitação pós-venda contra isso, né? Olha, pegou fogo. Não, nunca recebemos uma ligação qualquer. A Stable opera o conector MC4 no Brasil desde 2011 e nunca houve uma ocorrência, sequer assim. O que acontece de fato é o que eu falo para o pessoal. A conexão cruzada no Brasil é uma realidade, por enquanto e é de fato. E quanto ela for, gente, não economiza no conector. Compra o lado bom, então, já que você vai usar, você vai cruzar de qualquer jeito, compra um conector de qualidade, porque embora sejam padrões diferentes, pelo menos o mínimo de garantia ele vai te dar, com certeza. Vai te dar uma estabilidade melhor na conexão, vai te dar enfim, vai garantir muito mais. Então, de fato, 90% pelo menos das vendas no Brasil da Stable são conexões cruzadas. Qual é a porcentagem de resquício de pegar fogo? Né? Nunca, eu confesso para você. Nunca. Lógico, já algumas pontuações, conexão mal feita, eu já fui em linha, em usina fotovoltaica, verificar em loco, a gente verificou, conversou, mas nunca foi problema de conexão cruzada. Tudo mais atrelado à decapagem do material e à montagem, principalmente, como o Roberto falou. Bem falou, aliás. Perfeito. Acho que as últimas perguntas aqui é um tema bastante interessante, vou condensar elas aqui, né? Qual que é o tempo de vida útil desse conector? Eu preciso ter um calendário de manutenção preventiva e depois que eu instalar ele ali, né? Eu posso deixar ele largado no telhado ou seria melhor deixar ele preso ali na estrutura metálica, né? Como que se comporta a vida útil do conector e como que se comporta a manutenção do conector? Nós não aconselhamos a prender o conector de forma alguma em estrutura metálica. Bom, eu percebo que tem instaladores, integradores que prendem de fato, mas não é necessário, tá? Não é necessário. Só se for mais por caso estético ou por funcionamento do produto, não vai ajudar em nada. O conector ele atende IP68, então não tem problema de fato ele não necessariamente precisa ficar protegido. Então, até mesmo porque o Stauble, pelo menos o conector da Stauble atende IP68, né? Então ele suporta bem a umidade, enfim, até 1 hora tranquilamente, uma grande poça de água. A estanqueidade dele vai permanecer idêntica, né? A gente garante de fato a estanqueidade uma vez aplicada um manual do fabricante, o torque via torquímetro, aplicando essas técnicas de forma que o fabricante, no caso Stauble, aconselha, a gente garante estanqueidade totalmente. Eu não lembro, acho que ele tinha mais uma pergunta sobre isso, né? Eu falei da estanqueidade, falei... manutenção, vida útil e deixar ele largado no telhado ou preso. Perfeito. A vida útil dele, ele é preparado e testado para durar os 25 anos, com certeza. Uma vez que ele foi montado da forma correta, de acordo com o manual, ele vai durar os 25 anos. E manutenção, 0. Tá? De forma alguma, a gente aconselha que o conector seja desconectado. Óbvio, se por algum determinado defeito que cause em outros componentes você precisa desconectar, que desconecte, obviamente, não com corrente, né? Sobre efeito de corrente, desconecte, mas não, o conector você jamais precisa abrir ele novamente, limpar, não. A gente não aconselha de forma alguma fazer esse tipo de manutenção. Na verdade, a manutenção, claro, não é que você tenha que limpar, colocar uma graxa, alguma coisa assim. Mas a manutenção, nesses casos de uma usina, né, tem que ver com a inspeção visual, inspeção com câmera termográfica, sempre, né? Que você aplica em todos os componentes. O cabo está com uma rachadura, pode ter uma coisinha que veio, sei lá, uma maritaca, deu uma mordida no cabinho, no conector. Dá uma inspeção. Essa que é a manutenção que a gente faz. Quando a gente fala manutenção, a gente somente pensa em limpeza, né? Mexer partes móveis, mas é inspeção. Perfeito. Para usinas fotovoltaicas, a gente vê a câmera termográfica fazendo as análises perfeitamente, doutor, lembrado. Eu estava me referindo mais à instalação focada no residencial, que uma vez em cima do telhado não tem necessidade de fato, mas para instalações em geração centralizada, distribuída para usinas, de fato, o professor tem toda a razão. É muito comum eles fazerem análise termográfica. De novo, né, doutor? Uma vez utilizando um conector de boa qualidade, no qual a Stauble justifica, né, construir,
você tem uma longa durabilidade, né, de resistência, anti-resistência ao contato a longo prazo, né? Então, se a gente fazer análise termográfica 1 ano e refazer após 5 anos, se o cabo não deu defeito, se o conector não teve nenhum defeito pelas intempéries ou por maritaca, por exemplo, a gente garante que essa termografia deve ser boa também, lógico. Mas o professor está totalmente correto, o doutor Roberto. A análise termográfica é um ponto muito, muito latente nas usinas. Bom, perfeito. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Fazer algum fechamento? A gente já está passando um pouquinho do horário aí, até para respeitar o horário de vocês. Alguma mensagem final aí? Não, assim, eu acho muito importante o trabalho que o Canal Solar tem feito, né, não só nas publicações, mas é como o Dr. Roberto falou. A gente aqui debateu, falamos na parte comercial de fabricantes de módulo, que não sei o quê, mas tudo vai de encontro com o usuário final. Se o usuário final não entender a importância de um conector, por exemplo, o que vai impactar para ele não vai solicitar para o integrador e o integrador não solicita para o distribuidor. Então, esse tipo de trabalho que vocês fazem é de suma importância no sentido de informar o público no geral, né? Não só os integradores, mas também o usuário que pretende comprar um sistema solar e está pesquisando no mercado, achou o canal solar, está assistindo aqui a gente agora. Então, eu acho que é muito importante o trabalho que vocês fazem de divulgação. A gente está debatendo uma coisa aqui que está na norma presente, pode ser que daqui a uns 10 anos, de fato, o Brasil se torne um país que super atende essa parte de conexão, de compatibilidade de conectores. E por que não começar uma discussão aqui no Canal Solar hoje, né? Eu nunca tinha visto, de fato, uma discussão mais aprofundada, online, dessa forma. Agradecer a vocês, agradecer demais ao Dr. Roberto. Obrigado. Eu acho que foi bem interessante para elucidar bastante informação sobre conexão. Eu também quero agradecer aqui a todos os membros do Canal Solar, né? Eu fico muito contente de poder participar dessas discussões. São discussões um pouquinho complicadas, né? Porque mexe um pouquinho com o mercado, mas assim, eu sou da área de pesquisa e tem coisas que têm que ser faladas, né? Tem questões que sempre a gente tem que questionar, ver, entender porque uma norma exige um motivo e se isso pode ser aplicável ou não, né? Sempre nas nossas condições. Então, novamente agradeço o Canal Solar, agradeço o William que me chamou, né? A gente tem conversado atrás, né? Mas não imaginei que ia ser uma coisa tão rápida que a gente ia colocar esse tema de discussão. Mas acho que foi uma discussão bacana e proveitosa para todo mundo. Perfeito, eu que agradeço a participação de vocês. A gente teve bastante audiência aí. Bruno, se quiser agradecer aí mais uma vez aos nossos palestrantes. Sempre, né? É difícil conseguir um espaço na agenda desses caras aí, viu, Matheus? Teve que vir o Covid aí, né? Mas, enfim, né? O pessoal está sempre na correria, são muito requisitados. Agradecer mais uma vez a participação de todas as pessoas aí. Eu parei de contar aqui, passou de 100 e lá vai pedrada aqui, né? Foram muitas perguntas, viu, pessoal? Desculpa, pessoal bravo aqui com a gente, né? Que a gente não respondeu todas as perguntas, né? Mas aí depois até eu vou ver com o William, né? Com o Roberto, se a gente pode pegar essas perguntas e mandar para vocês. E a gente pode mandar isso daí, disponibilizar ou no Canal Solar, em algum fórum que a gente tem lá, né? Mas a gente procurar dar essas respostas aí para eles, né? Muitas coisas também com relação ao material, né? Se vai disponibilizar o material, vamos sim, tá? Já conversei com o pessoal, com o Bruno, meu xará lá, né, do marketing da Stauro. Não, nós vamos dividir sim. Então, a gente vai mandar nos e-mails que vocês cadastraram aí, né? Esse material. Pessoal pedindo o contato aí do William e do Roberto, aí a gente já manda junto nesse material também o contato de vocês, né? E, mais uma vez, aí, discussão de altíssimo nível, né? Muita coisa boa, muita coisa legal, né? O nosso objetivo é sempre trazer assuntos importantes, né? Para que os instaladores, integradores, os engenheiros, projetistas aprimorem, né? Cada vez entreguem projetos de mais qualidade, né? E, mais uma vez, aí, eu acho que o objetivo foi atingido aí, muita coisa legal, muita pergunta bacana, muita dúvida sendo tirada, né? E eu acho que é isso, né? Obrigado mais uma vez aí aos dois, William e Roberto. Obrigado. E esperamos vocês para uma próxima aqui, né? Ficou com gostinho de quero mais, né? Aí a gente logo vai agendar o próximo webinar aí para vocês participarem com a gente novamente. Ok? Obrigado.
Perfeito. E Obrigado, muito obrigado a todos que disponibilizaram aí 1h30 de atenção pra gente. A gente mantém contato, então, vocês vão receber aí no e-mail, conforme o professor Bruno comentou, tá? E é isso. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite a Obrigado. todos aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente.